se o seu cabelo parece limpo de manhã e já está pesado no final do dia, ou pior, você lava, sente que limpou muito e no dia seguinte a raiz ainda parece oleosa, o problema pode não ser só o seu couro cabeludo. Pode ser o shampoo que você está usando, porque muita gente acha que o shampoo perfeito para um cabelo oleoso é aquele que arranca toda a gordura, que deixa a cabeça totalmente seca depois do banho. E é aí que começa o erro. Quando a limpeza é agressiva demais, você pode acabar entrando num clássico ciclo. A raiz cada vez mais oleosa, as pontas cada vez mais ressecadas, o couro cabeludo irritado e a sensação que nada vai resolver. Então nesse vídeo eu reuni os 20 melhores shampoos que nós temos para cabelos oleosos hoje aqui no Brasil, dos mais acessíveis até mesmo os mais sofisticados e caros, separando aqueles que realmente entendem o nosso couro cabeludo dos que entregam só espuma e aquela sensação falsa de limpeza que acaba irritando. E segura até o final, porque nessa lista tem shampoo popular que entrega muito mais do que ele custa, produto caro que faz sentido para um tipo específico de cabelo, uma opção excelente para quem tem a raiz mais oleosa e as pontas secas, e um primeiro lugar que hoje, na minha visão, consegue reunir uma tecnologia mais de ponta, controle de oleosidade e uma boa experiência entre pessoas do mundo real. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como funcionam shampoos em cabelos oleosos, as opções diferentes que nós temos hoje no mercado, as que valem, as que não valem a pena você investir o seu dinheiro e os erros que as pessoas cometem quando usam shampoos em cabelos oleosos, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdos lá no Instagram e também aqui no YouTube. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre cuidados com a pele e também cuidados com o cabelo. Recentemente também eu comecei a fazer vídeos sobre perfumes e agora oficialmente eu deixei o nome do canal Sem Filtro Borchardt, justamente porque a ideia aqui é nós não termos filtro, no sentido de a gente não ter propaganda, não ter enganação e você poder ter uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito ou até mesmo ficar um pouco mais cheiroso sem ter que usar filtro. Hoje em dia tá todo mundo usando filtro nas redes sociais. Atualmente também eu criei um site que eu tenho todos os vídeos aqui do canal que você pode pesquisar por assunto, tema, produto, dúvidas, tá bem completo, eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho a plataforma Método Derma para quem quiser ter uma pele bonita comprando os produtos certos. Para isso você tem que entender a sua pele. Para membros aqui no canal eu tenho vários vídeos para resolver a maior parte dos problemas de pele. Mas antes de começar esse vídeo, pausa ele e pensa no seguinte: o seu cabelo hoje, ele é oleoso? E ele é oleoso todo ele ou é só o couro cabeludo? Porque algumas pessoas têm o couro cabeludo mais oleoso, mas o cabelo em si nem tanto, e outras é o couro cabeludo, o cabelo, e acabam até tendo condições como caspa, dermatites, e isso é interessante porque muda um pouco as estratégias que nós vamos fazer. Então pausa, pensa um pouco como é o seu cabelo, e se tem algum shampoo ou algum produto que você já usou que ajudou bastante, deixa aí nos comentários junto com a descrição do seu cabelo, porque isso vai ajudando mais e mais pessoas. Eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre 20 shampoos baratos de farmácia que são muito bons, que tem vários comentários lá que ajudaram várias pessoas. Mas antes de começar o ranking, deixa eu explicar justamente essa questão da diferença entre tipos diferentes de cabelos oleosos. E para isso a gente tem que começar com uma coisa muito simples, né? O nosso couro cabeludo e o nosso cabelo tem que ter oleosidade, assim como a pele. Lá no Método Derma eu falo disso no equilíbrio, nós temos que ter um equilíbrio com a quantidade certa de oleosidade na pele, e a mesma coisa em relação ao cabelo, nós precisamos ter uma quantidade certa de oleosidade no cabelo. E essa oleosidade do cabelo tem muitas importâncias diferentes para o nosso corpo, e ela é influenciada não apenas pelo que a gente passa ali, mas por toda a nossa saúde. Então você já pode ter notado um aumento da oleosidade em períodos de estresse, quando está passando por alguma dificuldade. Questões hormonais também podem aumentar ou reduzir a oleosidade do couro cabeludo, e o nosso ambiente também, porque o nosso corpo reage a esse ambiente. Ou seja, você pode sentir o cabelo bem mais oleoso quando está muito mais quente, ou eventualmente você pode sentir o cabelo mais oleoso porque tá mais frio, mas você vai lá e toma um banho muito quente e acaba irritando ali o couro cabeludo, ou até mesmo pode encostar alguma coisa no seu couro cabeludo que causa uma irritação e aumenta a oleosidade. O shampoo vai tentar amenizar aquilo que ele consegue amenizar. Tem coisas que o shampoo não vai conseguir resolver. Nesses casos, sempre vale a pena você procurar um médico ou um médico dermatologista, porque nós temos tratamentos até com medicamentos para reduzir a oleosidade do couro cabeludo. Sim, eu tenho
tenho pacientes que usam medicamento só para controlar a oleosidade do couro cabeludo. E aqui no Brasil nós temos um problema muito grande porque nós temos um país quente, com muita umidade, e nós temos essa cultura de tomar muitos e muitos banhos, até porque realmente não é muito fácil não tomar muito banho aqui com esse calorão, né? E dependendo do banho e das condições, a gente pode até piorar a oleosidade. E eu sempre sofri com o cabelo um pouco mais oleoso, com o couro cabeludo mais oleoso, e eu lembro que eu era novo e eu pensava, assim como a maior parte das pessoas, tanto para pele quanto cabelo, que o segredo era limpar o máximo possível. Dava vontade de passar até álcool na cabeça, obviamente não é uma boa ideia, né? Assim como no rosto não é uma boa ideia, porque eu achava que se tirasse toda a oleosidade, iria resolver. Claro que hoje em dia tem algumas polêmicas com aquilo que chamam de efeito rebote, porque na realidade é bem mais complicado do que isso, mas se você causa uma irritação no couro cabeludo, esse couro cabeludo vai soltar um pouco mais de oleosidade. Tanto que uma coisa que não cabe aqui nesse vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, é o fato que tem como a gente usar hidratantes no couro cabeludo para reduzir essa produção natural de oleosidade. Se você acha que vale a pena fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, deixa aí nos comentários também, mas de qualquer maneira, não é tudo sobre limpar. E se você limpa de um jeito agressivo demais, você acaba causando problema. Então, uma frase muito importante que eu vou repetir várias vezes aqui no vídeo é: o melhor shampoo para oleosidade não é a que limpa mais, é o shampoo que ajuda a controlar. E a gente vai falar de vários aqui que vão tentar ter efeito ajudando o nosso couro cabeludo. Simplesmente ser aquele que mais limpa não é a solução. Claro que pode ter alguém aí assistindo que vai dizer: ah, mas eu já usei um que limpava muito e funcionava para mim. Talvez não funcione para todo mundo, ou talvez ele esteja limpando e controlando ao mesmo tempo, mas para várias pessoas e principalmente para os pacientes que eu atendo, esse é um erro muito comum. Agora, falando sobre o ranking, aqui no canal eu sempre faço uma avaliação e tento ser um pouco mais objetivo sobre as coisas, porque existem muitos produtos diferentes, existem muitas marcas diferentes, tem produto bom, tem produto ruim, não dá para simplesmente ficar criando da cabeça. E outra coisa que eu acho muito importante é a opinião das pessoas. Eu atendo muitas pessoas, eu vejo muitos conteúdos, eu compro muitos produtos, então pra gente ter um ranking realmente um pouco mais próximo do que seria algo verdadeiro, porque é muito difícil escolher esses melhores, né? A gente tem que pensar em algumas coisas diferentes, como a capacidade de limpeza do produto, e aí tem os ingredientes dele, tem o jeito que ele foi formulado, shampoos e produtos de cabelo são bem mais complicados do que parece, inclusive, o quanto ele consegue controlar depois da limpeza, ou seja, o quanto ele consegue ajudar depois o couro cabeludo a não ter um aumento dessa oleosidade. Tem um limite do que o shampoo consegue fazer, mas alguns conseguem ajudar nisso também. O quanto ele respeita o couro cabeludo, porque afinal de contas, se você faz uma limpeza muito agressiva e ignora a agressividade ali, depois vai acabar causando irritação. O impacto que ele tem no comprimento do fio e no fio em si, porque nós temos diferentes tipos de fios. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que têm o couro cabeludo mesmo com o cabelo mais crespo, ondulado, cacheado, e nesses casos o couro resseca com muita facilidade, que causa mais irritação ainda. E eu também levei em consideração a própria opinião das pessoas, porque hoje em dia nós temos vários locais que a gente pode ver um pouco as opiniões, o quanto as pessoas realmente se deram bem com um produto ou outro. Então tem o mundo real ainda, né? A gente tentando fugir um pouco só daquilo do que é propaganda e marketing. Então foi bem complicado tentar colocar uma nota para cada um aqui, mas no fim das contas são todos esses critérios diferentes. Nós temos a formulação, nós temos o propósito do produto, os ingredientes e como que ele ficou no mundo real. Não é uma lista absoluta. No fim das contas, existem umas diferenças pequenas de uns produtos para outros produtos. Então não significa que vai ser perfeito para todo mundo, mas a gente tem que fazer literalmente uma lista, né? Aquela coisa assim, não dá para escolher. Em 20º lugar, tem esse shampoo aqui da Ducry. Esse shampoo eu deixei um pouco mais para trás porque ele tem um custo um pouco mais elevado, ele é um pouco mais caro, que ajudaria a ter uma redução dessa oleosidade. Então ele é um shampoo mais específico, mais intenso, mas ao mesmo tempo mais caro. Por isso que eu deixei ele mais para trás aqui na lista, porque eu quero dar um pouquinho de prioridade na medida do possível em questão de custo-benefício, mas muitas pessoas não conhecem esse shampoo. É uma boa opção para casos de oleosidade um pouco mais resistente, não especificamente aquele que mais tem irritação, mas oleosidade mesmo. Em 19º lugar, eu deixei o Head & Shoulders remoção da oleosidade. O Head & Shoulders é um shampoo clássico anti-oleosidade. Esse aqui é um pouco mais conhecido, eu tentei não deixar os mais óbvios aqui na lista para realmente acabar sendo um conteúdo um pouco mais interessante. E esse é um produto interessante porque ele tem esses ingredientes extras
para tentar ajudar com a irritação e descamação que tem ali junto. Então ele acaba ficando num cruzamento entre um anti-caspa e um anti-oleosidade, e o custo-benefício acaba sendo um dos melhores aqui da lista. Ele não é tão potente que nem alguns outros que tem aqui, mas pelo custo-benefício eu acho que ele merece estar aqui. Depois, em 18º lugar, tem esse Haskell, que é o Matcha Hortelã, que é um shampoo anti-resíduos. Eu achei interessante colocar esse aqui, porque nem todo mundo vai pensar necessariamente que um shampoo anti-resíduos vai ser bom, mas esse em particular consegue controlar a oleosidade, também tem um efeito mais calmante ali no couro cabeludo. E em termos de custo-benefício, não é dos mais baratos, né? Ele custa um pouquinho mais caro, mas é bem mais barato do que o da Ducray, que eu citei antes, e realmente tem muitos e muitos depoimentos positivos desse shampoo aqui. Eu já testei ele e realmente gostei dele. Em 17º tem esse Jax Janine Oil Control, e esse aqui é um shampoo que já vai naquela linha de um shampoo que consegue ser intermediário entre fazer uma limpeza de maior oleosidade e ao mesmo tempo controlar um pouco irritação no couro cabeludo. Ele tem o pantenol e tem alguns outros ingredientes assim. Então veja que dependendo do nível de oleosidade e de irritação, alguns vão ser melhores que outros. Esse aqui é um shampoo bom se você nota que por acaso a ponta dos fios, o comprimento dos fios já não é tão oleoso e tem um pouco mais de sensibilidade no couro cabeludo. É um pouquinho mais caro também, agora que nesse momento eu tô vendo ele por R$40, 240 ml, mas é um produto que consegue ser usado até nem todos os dias, tem como alternar ele com outro produto. Depois, em 16º, tem o Biostratus Botica, Arnica e Menta. Eu particularmente gosto muito de menta em vários shampoos, eu tenho alguns pacientes que eventualmente não gostam, daí até tiro, né, porque eu consigo fazer vários shampoos manipulados, até com medicamento. Gosto muito de mentol e também a cânfora. E esse aqui esse é outro produto que ele tem um efeito muito refrescante, então ele ajuda com oleosidade e também ajuda para quem tem coceira, irritação no couro cabeludo. Eu andei tendo dificuldade de encontrar ele uma outra vez, mas a última vez ele não estava disponível, mas eu imagino que muitas pessoas não conhecem, por isso que eu resolvi deixar ele aqui nessa lista. Vale a pena conhecer se você tem uma oleosidade que não é tão intensa, mas tem coceira e irritação no couro cabeludo. Depois, em 15º, tem esse Nick e Vick Raízes e Pontas Equilibradas. Essa é uma marca que eu imagino que não é muito conhecida. Eu comprei esse shampoo, se eu não me engano, foi no final do ano passado, porque recentemente eu tenho testado vários produtos diferentes para até poder fazer conteúdos aqui pro canal. E eu achei bem interessante ele, porque parece que é um shampoo que não é tanto assim para cabelo oleoso em si, ele tem um efeito um pouco mais hidratante junto com alguns ingredientes que tem aqui e realmente já dá uma certa, ele já tem um certo condicionamento ao mesmo tempo que limpa, então ele acaba sendo um bom equilíbrio para quem tem um pouco de oleosidade, mas sofre com o fio um pouco mais seco. Talvez se tiver muita oleosidade não seja a melhor opção, mas vale a pena conhecer. Também fica ali na faixa de uns 40, 50 reais. Depois, em 14º, justamente para a gente mostrar um pouco as diferentes formas disso que a gente pode usar em couro cabeludo oleoso e ter um efeito bom, eu deixei esse Ox Micelar, porque nem todo mundo vai pensar em comprar um shampoo micelar especificamente para couro cabeludo oleoso, e funciona, principalmente para quem tem mais oleosidade, uma oleosidade que acaba chegando até um pouco ali nas pontas, no fio como um todo. Então, por incrível que pareça, ele ajuda muito, embora ele não foi formulado controle, ele foi formulado muito mais para fazer uma limpeza naquele momento, tanto que ele consegue tirar produtos e tudo mais. Então, é uma escolha que eu coloquei aqui para ser não tão óbvia, para poder introduzir produtos que as pessoas geralmente não conhecem. Depois, em 13º, porque muitas vezes me pedem para falar sobre produtos específicos que foram feitos para homens, tem esse Urban Man shampoo anti-oleosidade. Esse aqui eu usei faz tempo, eu acho que foi lá por 2024 que eu comprei ele. É bem interessante porque ele tem uma lista de ingredientes diferentes. Não parece, na hora que você usa um produto tão intenso assim, eu acho que talvez, não sei se foi no meu caso, não fazia tanta espuma na hora que eu usei ele, mas por incrível que pareça eu achei ele um produto bem bom naquele momento. Depois eu acabei não comprando novamente, mas como eu queria adicionar alguns produtos focados especificamente para homens, que são menos conhecidos, esse aqui é uma opção que tem relativamente um custo-benefício adequado. Tem aqui na Amazon, aqui na faixa de uns R$37, então acho que assim, é tranquilo, principalmente para homens, mas que não tem uma oleosidade super intensa. Ele tem efeitos um pouco mais calmantes pro couro cabeludo. Depois, em 12º, tem esse Sekamura Shampoo Purificante Herbal. Esse aqui é outro que tem uma formulação diferente, interessante, que é muito focado tanto em fazer uma limpeza, como também acalmar e melhorar a saúde do couro cabeludo. Então a gente já entra aqui numas linhas que poderiam ajudar também para quem tem um pouco de dermatite, um pouco de coceira, um pouco de irritação, tem uma formulação um pouco melhor. A faixa de custo é bem parecida com os outros que eu citei antes, e é um produto bem interessante. Eu tive alguns pacientes que usavam esse shampoo e gostavam bastante dele, então se você não conhece, é outra opção que eu acho que vale a pena conhecer. Talvez não seja a melhor opção se tiver muita irritação e muita oleosidade,
mas para o que é mais intermediário ele pode ser uma opção interessante. Em 11º, e eu não coloquei ele no top 10 para não brigarem comigo, porque eu já usei muito esse shampoo antigamente, é o Fitoervas Controle de Oleosidade, Gengibre e Menta. E eu lembro desse produto porque eu usava ele na época que eu tava estudando pro vestibular, lá quando eu tinha uns 18, 19 anos de idade. É um produto simples, mas que eu acho eficiente. Eu acho que eu particularmente, como eu falei, eu gosto do cheiro de menta e até a questão do gengibre ali, eu sempre simpatizei com ele. Depois, quando eu tive alguns episódios com oleosidade um pouco mais intensa e descamação, ele não funcionou tão bem. E teve momentos que eu já senti que ele ressecou um pouquinho o meu couro cabeludo. Mas como ele é barato, ele é fácil de ser encontrado, eu não vou deixar ele fora da lista, porque ele é meio hipócrita da minha parte, sendo que eu já usei muitas vezes ele. Até que já dá pra perceber uma coisa importante: shampoo pra oleosidade não é tudo igual. Tem shampoo detox, tem shampoo reequilibrante, tem shampoo pra uso frequente, tem shampoo pra raiz oleosa e ponta seca, tem shampoo que funciona melhor usando uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tem vários tipos de shampoos diferentes. E às vezes vale a pena você testar mais de uma opção ao mesmo tempo, combinar bem com os outros produtos como condicionador, máscaras, até hidratação no couro cabeludo. Mas agora a lista vai ficar um pouco mais interessante porque a gente vai adicionar produtos que tem um pouco mais de complexidade ou que tem um custo-benefício que é muito bom. Em 10º lugar tem o Natura Todo Dia Detox, chá de hortelã e gengibre. Eu particularmente não sou tão fã assim da expressão detox, porque detox não significa muita coisa, né? Ainda mais quando a gente tá limpando. E ele é um shampoo curioso porque ele tem um efeito muito mais refrescante no couro cabeludo, né? Ele tem o chá de hortelã, tem o gengibre também, mas por incrível que pareça é o tipo de shampoo que ajuda para quem tem oleosidade e tem o cabelo um pouco mais seco. Então entra naquilo dos shampoos que eu coloquei aqui na lista para sair um pouco fora do óbvio, principalmente para quem já teve problema de ressecamento e irritação pelo próprio shampoo. Em 9º lugar tem o da Kerastase, que é o Specific Bendivalent, e aqui nós temos talvez um dos produtos mais caros aqui do ranking. Ele é um produto bom para quem tem uma oleosidade não tão intensa, tem o cabelo um pouco mais fragilizado, um pouco mais ressecado nas pontas, ele tem toda uma formulação mais complexa, né, como esses shampoos da Kerastase tem. Claro que pelo custo-benefício vai depender muito das condições da pessoa. Se você tem condições de comprar esse shampoo e tem um couro cabeludo oleoso, com um pouco de sensibilidade, o cabelo um pouco mais seco, óbvio que é uma boa opção. Mas como eu já falei em vários vídeos, não necessariamente precisa investir tudo isso aqui no shampoo. Algumas pessoas têm condição e até conseguem usar ele alternado com outros shampoos, então não tem como não colocar ele aqui na lista. Depois, em 8º lugar, nós temos esse Truth Equilibrium. E aqui é um shampoo legal porque é um shampoo que tem uma formulação boa, tem uma formulação até parecida com alguns outros concorrentes mais caros, de marcas que são mais caras, mas ele oferece tudo isso com preço mais barato. Claro que já é um shampoo de uma linha um pouco mais elevada, ou seja, é mais caro, obviamente, do que as opções mais baratas, como um Clear, um Head and Shoulders, o Fitoervas, mas ele é muito mais barato que o da Kerastase e ele tem esse efeito também em ajudar o cabelo que tá um pouco mais fragilizado, mais ressecado. Então, se quiser ir numa coisa um pouco mais custo-benefício, mais intermediária, esse da Truz é uma boa opção. Em 7º lugar, tem o da Pantene Pro V Equilíbrio Raiz e Pontas, que por incrível que pareça, é um shampoo bom, é um dos shampoos mais populares que a gente tem aqui, um dos shampoos mais baratos dessa lista em si, principalmente dependendo da quantidade que você for comprar, mas para a maior parte das pessoas ele já consegue controlar no dia a dia, tanto que a Pantene realmente é muito popular porque ela consegue oferecer produtos bons, mas com bom custo-benefício. Então, não necessariamente precisa comprar um shampoo super caro. Às vezes as pessoas estão agredindo demais o cabelo e não percebem que podiam usar uma opção que é um pouco mais barata. Depois, em 6º lugar, pra gente alternar com um que é mais caro, mas tem uma formulação muito boa, fica ali mais próximo do da Kerastase, tem esse Keunicare Derma Regulate, que é outro produto que tem um bom equilíbrio em tentar controlar um pouco a oleosidade, melhorar a saúde do couro cabeludo, não ressecar tanto o fio, deixar o fio com uma aparência boa depois do banho, mas aí você acaba pagando o extra por isso. Então, aqui acaba ficando mais na frente pelo fato de ter uma boa formulação, mas eu não vou deixar ele nos primeiros lugares porque realmente o preço acaba ficando bem mais salgado. Agora começa a parte mais importante do vídeo, porque daqui pra frente entram os shampoos que não são só bons, eles são, de alguma forma, os shampoos que têm uma ótima experiência, limpar bastante sem causar irritação, segurar mais a raiz, ou eles têm uma tecnologia que é muito diferenciada, tem bons ingredientes ou tem um ótimo custo-benefício. Então aqui são os principais mesmo. E aí em 5º lugar nós temos o Eudora Siage Anti-Oleosidade Micelar. Esse aqui foi um que me surpreendeu
surpreendeu, realmente a Eudora tem algumas linhas de produtos para cabelo que tem uma ótima qualidade até pelo preço que eles cobram. De fato, aquela vez quando eu usei conseguiu controlar a oleosidade do couro cabeludo, eu tava tendo um pouco mais de coceira quando eu testei ele, resolveu a parte de coceira naquela semana e não deixou tão ressecado. Então, pelo custo-benefício, ele acaba ganhando de alguns aqui do top 10 que já são muito bons, mas custam bem mais caro. Depois, em quarto lugar, sim, o shampoo Clear, e eu vou deixar aqui o shampoo Clear que tem a versão com hidratação. Eu sou suspeito a falar, porque eu já usei muito shampoo Clear ao longo da vida, né? Teve uma época que eu usava mais o Head & Shoulders, mas acho que depois acabei sendo pego pelo marketing lá do Cristiano Ronaldo e tal. Mas o Clear realmente é bom, e esse Clear hidratação eu acho que vale a pena ficar aqui, porque é um produto que é muito usado pelos brasileiros, que muitos pacientes usam e tem um resultado bom. Geralmente quando ele não consegue ter efeito, é que a gente tem que colocar alguns ingredientes a mais ou alguns produtos que têm uma formulação mais complexa, mas para a maior parte das pessoas ainda é uma boa opção. Eu sempre digo para começar com ele, ou um fitoervas, ou até um Head & Shoulders, e aí conforme não for tendo resposta, a gente vai adaptando, mas não tinha como não colocar ele em quarto lugar. Em terceiro lugar, esse aqui é um shampoo que eu acabei experimentando graças à minha esposa, que tem ele, que é da Elseve, que é o Pure Hyaluronic Shampoo Micelar. E por incrível que pareça, eu me dei muito bem com esse shampoo. Por mais que ele não seja focado especificamente nisso, talvez muito mais para fazer uma limpeza e retirar alguns produtos que ficam ali aderidos no cabelo, ele teve um efeito muito bom, ele realmente conseguiu controlar bem a oleosidade do meu cabelo, já usei ele muitas vezes, então pelo efeito surpresa dele, eu decidi colocar ele aqui em terceiro lugar, porque não é tão óbvio assim que esse shampoo poderia ser usado até por homens que têm o cabelo mais oleoso. Como eu falei lá no início, o melhor shampoo para oleosidade não é aquele que limpa mais ou que agride mais, é o que ajuda a controlar todos os dias. Em segundo lugar, eu deixei esse aqui da L'Oréal, que é o Sculpt Advanced, que realmente tem uma formulação muito equilibrada em tirar a oleosidade do couro cabeludo e também não deixar o fio tão quebradiço, tão ressecado. É um produto mais caro, é um produto que não é qualquer pessoa que vai ter acesso a comprar ele. Nem sempre é necessário, é como eu falei, se pegar os shampoos que eu coloquei agora há pouco aqui, que tem o melhor custo-benefício, que entregam muitos ingredientes bons, talvez já seja suficiente. Mas a questão é que em formulação de produtos de cabelo, a gente tem algumas linhas profissionais que realmente se destacam, e a L'Oréal é uma das empresas que tem alguns melhores produtos para cabelo hoje no mercado, e esse aqui realmente é muito bom. Mas o primeiro lugar, eu vou ter que colocar aqui justamente pela experiência que eu já tive, pelo fato que eles têm um bom marketing, muitas pessoas usam, e até muitos pacientes que eu atendo com condições mais graves no couro cabeludo usam e se dão bem com ele, que é o da Vichy, que é o Dercos Oil Correction. E para mim esse aqui é um shampoo que hoje representa mais o pacote mais completo que a gente tem da categoria, porque ele não tem só uma estratégia única, ele combina um controle da oleosidade, até controlando alguns organismos que ficam ali no couro cabeludo e aumenta a oleosidade, ele limpa bem ali, ele consegue tirar o excesso que fica tanto no couro cabeludo quanto nos fios e não irrita tanto o couro cabeludo. A Vichy tem até dois diferentes da Dercos, tem esse aqui, tem o Micropeel, que eu também já usei muitas vezes e gosto bastante, mas eu acabei escolhendo um só para não colocar dois da mesma marca, senão vão achar que isso aqui é patrocinado ou que eu tenho preferência por alguma marca, mas é uma questão muito de preferência minha, isso aqui é muito mais um retrato da vida real. Já tive muitos pacientes que usaram e gostam desses produtos e eu já usei e realmente tive uma experiência muito boa, então é o que é, sinto muito, então não tem como não colocar ele em primeiro lugar. É um produto mais caro, não é para todas as pessoas, nem todo mundo precisa comprar ele, mas se você sofre muito com cabelo oleoso, com descamação e irritação, acho que vale a pena experimentar ele. E você, já usou algum desses aqui da lista? Como é o seu cabelo? Como foi a sua experiência? Deixe nos comentários, porque isso ajuda muito outras pessoas. E se tiver algum outro que não seja tão óbvio, que seja diferente, que você acha que vale a pena ser mencionado, deixa aqui nos comentários junto com o seu tipo de cabelo. Então agora, para resumir, eu diria o seguinte: se você quiser testar o melhor e não estiver tão preocupado em relação ao custo-benefício, eu testaria justamente esse da Vichy, que é o Dercos Oil Correction. Se por acaso você tem uma raiz muito oleosa e um cabelo muito danificado e tem dinheiro sobrando, né? O da Kerastase realmente tem uma formulação muito boa. Ele caiu lá para trás pelo custo dele, porque ele é mais caro. Se você quiser uma versão um pouco mais barata do da Kerastase, eu testaria o Truth Equilibrium, pelo fato dele ter uma boa formulação e ao mesmo tempo ter um custo-benefício melhor que ela. Se você quiser alguma opção que não precisa usar tantas vezes na semana, que tem uma boa limpeza do couro cabeludo e não resseca tanto fio, tem tanto que o Derma Regulate, que é muito bom, e também o da L'Oréal ali em segundo lugar, porque são duas opções que você nem precisa usar todos os dias e vai ter um efeito imediato muito bom. Agora, se você não quer gastar tanto assim e nem testou outros produtos antes, começa pelo básico. Tem o Head & Shoulders, aquele que eu coloquei lá de controle da oleosidade, tem o Clear, esse mais hidratação, tem o Fitoevas, tem o Elseve Pure Hyaluronic, que por incrível que pareça é um produto muito bom, e se não der certo,
certo, você pode testar as outras opções. E como eu falei lá no início, tem casos que nenhum shampoo vai conseguir reduzir, nenhum desses, porque vários desses eles têm uma limitação da formulação. Tem como fazer shampoo com medicamento, então se você tem irritação, tem descamação, tem muita coceira que não resolve, procure um médico dermatologista, porque tem doenças que causam isso e muitas vezes o sintoma significa que tem alguma coisa acontecendo ali no couro cabeludo e nós temos medicamentos e tratamento. Então não fique sofrendo com oleosidade e coceira, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Procure um médico dermatologista. Então eu espero que esse vídeo ajude alguma pessoa que sofre com oleosidade ou coceira no dia a dia, já tentou alguns produtos ou eventualmente não conhecia alguns produtos aqui. Se você testar algum deles e ajudar, depois volta aqui e comenta, porque é muito interessante, eu leio os comentários, é muito bom ver que esses vídeos podem ajudar as pessoas, porque aqui o canal é feito para informar, para mostrar para as pessoas, temos produtos diferentes, que nós temos como resolver essas questões. Se você puder curtir esse vídeo, deixar algum comentário aí e compartilhar com alguém conhecido que sofre com esse problema, eu agradeço, porque ajuda bastante aqui o canal. E se você tiver dúvidas sobre os outros vídeos que temos sobre cabelos, pele, perfumes, tem o site ali embaixo que você consegue encontrar todos eles. Por hoje é isso e até a próxima.